nós vamos falar dos sinais do fim. E parece que o fim está chegando, né, gente? Parece que esse fim está aí. Faltam algumas coisinhas para acontecer, mas a gente consegue, na nossa época, entender que o Senhor tem nos alertado. E isso é motivo de grande alegria. Hoje, vendo meu menino falar aqui de alguns assuntos, e isso eu já tenho percebido também no decorrer da vida, né, com adolescente, porque essa geração de adolescentes, eu acho que vai ser a geração mais sofrida em relação aos padrões morais, cristãos, a tudo que envolve a ética, né, dentro daquele perfil moral de Deus, porque eles têm acesso hoje a um grande mix de tecnologia, e conseguem conversar com vários tipos de pessoas, né? Muitas vezes a gente não consegue fazer um filtro, né? Devido à demanda dos pais, mas o que eu vejo? As crianças, principalmente que tem idade da minha, né? Que está ali, meu menino já vai completar 14 anos, ele já começa a ter uma certa maturidade, né? Daquilo que já foi ensinado para ele, a base que ele já recebeu. Então, dentro disso, ele já consegue ver com muita clareza aqueles que caminham por um caminho tortuoso, mas, ao mesmo tempo, esse caminho tortuoso é para nós uma certeza de vitória. Que vamos ver se vocês assim conseguem me entender. Espero em Deus que sim. Mas tudo isso que tem acontecido, tentando derrubar os padrões familiares, o cristianismo, a nossa liberdade em cultuar o nosso Deus, isso é uma agenda do próprio Deus, né? Que tem aí estabelecido para que o ano de 2020, que é o ano que nós estamos vivendo, a gente consegue já perceber isso muito forte. Hoje eu tive uma notícia de um canal da Netflix que está lançando uma série com umas meninas, né, da idade mais novas do que o meu menino, e elas têm ali um contato muito grande com a pornografia, com sensualidade, e isso tudo está passando neste canal, né, não sei nem se chama canal, mas está passando na Netflix, e é para um público adulto. Eles estão usando crianças, né, em poses assim muito sensuais, né? E é uma coisa terrível mesmo. E essas crianças estão fazendo esse programa para entreter adultos. Então, o que é isso? A gente vê que a pedofilia ela já está ganhando uma estrutura. Daqui um dia vai vir uma estrutura legal, né? Legal que eu falo jurídica. E a palavra nos alerta que quando isso tudo estiver para nós que carregamos valores bíblicos, cristãos, estiverem num patamar de intolerância total, onde todas as nossas, tudo aquilo que a gente tem como certo já tiver sido ferido e o mundo tiver muito difícil para nós, aí será a volta do nosso Senhor, né? Então, dentro dessa volta e o que a gente vive hoje, é necessário que apareça alguém aí, né, dentro desse cenário. Paulo retrata dele também, né, como aquele homem mau, Daniel também fala dele, que é o anticristo. Mas o termo anticristo mesmo a gente só vê com João lá em Apocalipse, né, aparece 4 vezes. Então, mas essa pessoa, né, esse anticristo escatológico, é retratado no decorrer da Bíblia. Então, a gente sabe que entre a volta de Jesus e o que a gente vive hoje, está faltando chegar essa pessoa, né? Eu falo pessoa porque a palavra nos indica que é alguém como eu e você, pessoa, né? Não é só um sistema. A gente pode estudar mais depois, mais na frente, a questão daqueles que vão caminhar junto com esse anticristo, que a gente fala de uma besta, de uma segunda besta, né? Que dentro da teologia a gente vê também que essa primeira besta é todo esse esquema político, né? Que já vem com a história do mundo, né? E essa segunda besta seria aí, dentro da teologia, da linha escatológica do qual a gente tem trabalhado, né? Que é o amilenismo, a gente entende que a segunda besta seria todas essas seitas religiosas que têm aparência suave,
filantrópica, boa, social, mas que, na verdade, pregam um engano, né? E a Bíblia é muito clara quando a gente trata de heresia, quando se trata de heresia. Como que heresia deve ser tratada? Ela deve ser extirpada do nosso meio, né? Mas só que a gente sabe que existe uma agenda paralela a isso, criada pelo próprio Deus, aonde essas pessoas aparecerão. No caso, a pessoa do anticristo e todos esses sistemas aparecerão. E isso tem acontecido já há bastante tempo, né? Então, agora as coisas só vão tomando forma, né? Para um caminhar, para um fim. E vamos estudar alguns textos. A gente sabe que também os israelitas aguardavam essa vinda de um libertador há muito tempo, né? Então, a cada geração que se levantava, eles tinham a expectativa de que naquela geração chegaria o Messias. Então, não é algo só que a gente aguarda, né? Para nós seria uma segunda vinda, mas para eles, eles ainda estão aguardando essa primeira vinda. E não conseguiram discernir os sinais quando o nosso Jesus veio aqui a primeira vez. E isso é triste, muito triste, né? Você não conseguir discernir. É um outro ponto que não dá para eu entrar aqui, porque a nossa live é curtinha, mas a questão do povo judeu, né? Estou falando de território geográfico agora. Muitos acreditam, né, que vai ter um tempo especial para eles, mas segundo a palavra do Senhor, a pessoa que não se arrepende, né, no tempo de vida que ela está, e consegue ali crer em Cristo como Senhor e Salvador, essa não terá salvação, né? Então, isso vale para todas as gerações, né? Antes de Cristo, existia-se uma forma de ser salvo, a graça também, mas era crendo que ele viria. Mas depois que ele pisou nessa terra, seja um mineiro ou um judeu, a forma dele receber a salvação é crendo nesse Jesus, né? Então, não tem essa de ter algo especial. Então, a gente, no próximo encontro, se der tempo, nós vamos estudar isso também, que são os sinais, um dos sinais, né? Que é a questão dos judeus também. Então, vamos lá. O povo passava por tribulação, perseguição e opressão dos inimigos. Estou falando isso, o povo de Deus lá de Israel. E aquele povo clamava pelo Senhor para que o rei viesse libertá-los, né, da mão dos seus algozes. Então, um povo sofrido, que já estava ali numa peleja muito grande há muito tempo, mas esse povo lutava, clamando a Deus para que viesse um libertador. E esse libertador veio, né? E eles não conseguiram perceber. Existe até um texto lá em Miqueias 5, que eu acho que seria bom a gente ler, grifar, guardar, né? Para a gente entender. O nosso Senhor, o nosso Deus, ele deu sinais de onde, como e quando nasceria esse libertador para o povo de Israel e para toda a terra. Mas o povo parece que estava cansado de esperar. E você vai ver que no Antigo Testamento, igual nesse livro de Miqueias mesmo, que é um livro muito respeitado por todos daquele lugar, né, daquela origem ali, do povo de Deus, e é muito claro aqui em questão dos lugares. Herodes tinha durante aquele período ali dos magos, né, também queria saber aonde nasceria esse Messias. Você vê que era algo que já vinha há tanto tempo e o próprio Herodes estava ali sem saber, mas qual que é o sinal? Aonde que ele vai nascer? Vocês estão aqui querendo saber e já sabem, uns já sabem, e eu estou aqui ainda sem saber. E ele vivia naquele lugar. Então, se ele sabia que havia um rei, né? Ele tinha que pelo menos atentar. Ele falou assim, mas que rei é esse? E quando e onde vai nascer? E a profecia já do Antigo Testamento já falava lá em Miqueias 5, a partir do verso 2. Lá fala assim: e tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como um grupo de milhares de Judá. De ti me sairá o que há de reinar em Israel, cujas as origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. E aí, quando você vai ver o verso 3 e o verso 4, principalmente o 4, que é um verso escatológico, que está ligado lá em Apocalipse 12, por exemplo, vamos ler aqui para a gente entender. Portanto, o Senhor os entregará até o tempo em que
que está em dores tiver dado à luz, então o restante dos seus irmãos voltará aos filhos de Israel. Aí fala assim no 4. Ele, está falando do libertador, do Messias, se manterá firme e apacentará o povo na força do Senhor, na majestade do nome do Senhor, seu Deus. E eles habitarão seguros, porque agora será ele engrandecido até os confins da terra. Este será a nossa paz. Olha só que interessante. Este será a nossa paz. Não está falando esta é a nossa paz, ou esta será a nossa paz. Está falando dele. Ele será a nossa paz. Né? Então, nós não temos que temer, porque esse libertador, esse Messias, já veio. Né? Essa profecia já foi cumprida. Então, já foi demarcado data, essa data já aconteceu e ele já nasceu, né? Então, para nós que cremos através da fé, nós temos essa garantia que houve esse nascimento. Tem estudos também que são muito bacanas, quando a gente vai estudar sobre a pessoa de Jesus. Hoje, na Universidade de Jerusalém, por exemplo, você consegue ver, né, através dos estudos que a gente acompanha, que eles não conseguem negar que esse Jesus existiu, né? A história não consegue deixar de afirmar que ele existiu, né? Então, o próprio judeu, por exemplo, ele não consegue negar isso, né? Não, às vezes não tem como seu salvador, como seu redentor, não conseguem ver o que a profecia já nos fala, mas conseguem entender que os sinais comprovam que ele existiu. E olha que ele foi uma pessoa simples, né? E geralmente uma pessoa simples não deixa muita coisa, né? No seu, vamos dizer assim, algo que vai marcar na história. Mas ele, como veio em forma de um homem simples, mesmo assim, a história comprova. O nosso Deus tem esse cuidado de nos amparar ali através desses achados arqueológicos, escritos, né? Então, são várias coisas que a gente consegue entender, até mesmo a questão da crucificação. Eu não vou entrar nisso aqui porque ficaria muito extenso. Se alguém quiser perguntar alguma coisa no decorrer do caminho aqui, fica à vontade, viu, gente? Vamos lá. Eu ia fazendo uma colinha aqui para eu não me perder, né? Então, a segunda vinda de Jesus, quando a gente vai falar dela, a gente sabe que do mesmo modo como Jesus foi prometido para vir, assim foi prometida a sua volta. Então, e ele foi deixando sinais, o próprio Deus deixou sinais de que seu filho voltaria, né? E esses sinais são para a gente, para nos ajudar a identificar quando será essa próxima vinda de Jesus. Mas esses sinais não são para nos dizer com clareza que dia e que hora isso vai acontecer. Então, os sinais, eles são simplesmente para que nós possamos nos posicionar e entender o que Deus está fazendo na Terra, na nossa época, no nosso tempo. E isso também é um dos sinais da fidelidade do povo de Deus para com Deus, né? Conseguir estar atento aos sinais. Se a gente for perguntar hoje para alguns crentes, né? Algumas pessoas que servem a Cristo nas igrejas, vou falar sério para ficar bonito. Mas quando você faz uma pergunta do tipo, como o Senhor Jesus exterminará o anticristo, que é uma figura tão peculiar, tão presente quando você estuda escatologia, eu vou falar para você que muitos não saberão nos responder. E essa deveria ser uma resposta na ponta da língua. Por quê? Você precisa entender que o tempo está findando, sinais estão acontecendo. Se você estiver vivo quando esse anticristo já personificar e estiver no lugar que para ele foi reservado, você é crente, você é servo do Senhor, vai passar um tempo muito difícil nessa terra. Então, diante de toda aquela dificuldade, você tem que entender como essa tribulação, como esse sofrimento vai acabar. E a palavra fala que o nosso Jesus, você pode ver em Apocalipse 19, que pelo sopro da boca do meu Jesus, esse inimigo será exterminado. Então, isso é grandeza demais e é certeza demais de que o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus, né, com todo o seu poder,
é tão excelso, é tão magnífico, é tão supremo, que basta um sopro da boca do nosso Jesus para destruir esse anticristo. E as pessoas, muitos também interpretam que vai haver ainda uma luta, um negócio assim bem complicado aí na frente, né? Entre uma força, é uma dicotomia, né? Entre o bem e o mal, entre Jesus e o anticristo, e vai haver uma coisa louca. Mas essa batalha grandiosa, a gente que já acompanha os estudos aqui, sabe que já aconteceu quando Jesus, né, venceu naquela cruz. Então, o que está reservado para nós naquele capítulo 19 é simplesmente ver da boca do nosso Senhor, ver não, né? Conseguir entender que pela boca do nosso Senhor Jesus, o anticristo vai ser eliminado. E a gente precisa entender também que o tempo do qual ele estará na terra, né, tendo esse poder, a palavra fala também que é dado até pelo próprio Satanás, né, todo o poder que ele vai ter, será um tempo curto, mas um tempo curto o suficiente para causar aquela separação que a igreja precisa para fechar todo um ciclo. Porque quando um crente é atribulado, estou falando de crentes verdadeiros, pessoas que caminham com Cristo, o que isso produz, toda a tribulação? Vai produzindo perseverança, esperança, né, de uma solução da parte do nosso Deus. Mas para aqueles que são crentes nominais, pessoas que se infiltram na igreja por situações rotineiras da vida, vamos dar um exemplo, às vezes a pessoa tem uma enfermidade, aí procura o seio da igreja porque quer que as pessoas se envolvam, orem por ela, busque alguma coisa, tem até uma brincadeira que fala dos 6 horas, né, 6 horas para mim, 6 horas para mim, 6 horas para mim. Então, essa turma, durante o período desse funilar, dessa tribulação, não vai resistir, a palavra fala, né, que eles vão conseguir apostatar dessa fé, né? Essa fé que eles dizem ter. Mas aquele que caminha com Cristo na realidade, né, que é firme na rocha com o nosso Senhor Jesus Cristo, firme até o fim, ele terá produzido através dessa tribulação esperança, né? Então, esses sinais também são para nos dar esperança, né? Toda essa confusão que a gente tem visto no mundo é para nos dar esperança. Voltando no caso da Netflix, nós temos hoje lá, aqui no Brasil ainda não chegou nos Estados Unidos, e aquele povo daquela nação está tendo a oportunidade de ver, né, essa minissérie, não sei como é que fala, mas essa minissérie fazendo uma apologia à pedofilia, isso é mais um dos sinais, né, de que o cenário todo já está sendo preparado para esse anticristo, né? Isso é muito sério, né? Então, nós precisamos ter a nossa posição já definida, né? Se quem for ver esse vídeo depois, ou até nós mesmos, que se não tivermos firmados no Senhor, a coisa vai ficar tão esquisita que corre o risco daquele que é mais ou menos não conseguir ficar firme, né? Então, vamos lá. A vinda do Senhor será como um ladrão, né? Assim ele diz. Por que será que vai ser assim, como um ladrão? E aí eu vejo que com essa fala dele, muitos vão ser pegos de surpresas. Muitas pessoas. Quando você faz agora um exame de consciência ou uma análise assim da sua memória, você consegue ver um familiar, um amigo, um inimigo, alguém que esteja num posicionamento tão disperso com sinais que não está nem aí. Se Jesus voltar, não vai ter nem sequer tido aquele insight, falou assim, olha, eu já ouvi falar. Por que será? Porque não quer ouvir, porque ouvir falar vai ouvir sim. Nós temos hoje vários meios de comunicação, nós temos falado de Jesus, falado dessa promessa de redenção, falado dessa esperança de salvação, em todos os lugares. Você vê hoje internet, rádio, televisão, pessoas na rua, as igrejas abertas, né? Então, a gente tem percebido isso em todos os lugares, né? E a Bíblia, quando fala que o evangelho terá que ser pregado em todo mundo, ele não fala lá que é para toda pessoa. Lá não fala que é toda nação, né? Então, assim, a gente tem que entender que essa forma como está escrito, a gente tem que
fazer uma certa vigilância nisso aí, né? Valadares, não, o Brasil, até eu fui pregar sobre missões há um tempo atrás, tinha 98 tribos que não conheciam Jesus, que nunca tinham ouvido falar, né? Até hoje não ouviu falar nesse Jesus, mas tem gente indo lá, né? Tem gente levando essa mensagem. Mas, como não está muito definido como que é isso, mas fala em todo mundo, e a palavra mundo na Bíblia ela tem vários significados, então a gente tem que entender que mensagem dita já está sendo dita há muito tempo. E outra coisa que a gente tem que prestar atenção, vai chegar um ponto que esse privilégio de pregar e de ouvir a verdade vai ser freado, né? Paulo também fala isso, que quando aquele que detém ainda o anticristo for tirado, né? Aquilo que detém o anticristo for parado, freado, ele chegará, o anticristo chegará, né? Então, o que a gente consegue entender quando você estuda isso dentro da teologia sistemática é que quando o evangelho parar de ser pregado, né? Não porque a gente não quer pregar, mas porque nós não vamos ter mais como pregar, aí sim, esse cenário já vai estar todo montado para a chegada desse anticristo. Então, essa vinda como ladrão, não é por acaso que está escrito, né? Está escrito aqui para que eu consiga atentar a esses sinais. Eu moro na ilha, né? Aqui na ilha, se chover em Belo Horizonte e ficar muito cheio lá, onde vai segurando as águas, o que eu tenho que fazer aqui? Eu já tenho que procurar a casa de um parente, porque eu sei que vai entrar água aqui no meu bairro, né? Então, esses sinais, eu preciso esperar o bairro onde eu moro encher de água para depois sair? Não. Por quê? Eu já consigo acompanhar os sinais, né? Eu já consigo perceber que alguma coisa vai acontecer. E essa alguma coisa que vai acontecer pode ser que não seja tão agradável assim. Então, eu vou alertar. Agora, como a vinda do Senhor para nós é algo que nos dá muita alegria, né? O sinal e aquilo que tem acontecido é para mim como um sinal de esperança. Mas para esse mundo caído é um sinal de desespero total. E as pessoas não estão se atentando para isso, né? E isso é grave, muito grave, muito grave. Por quê? Eu tenho familiares, eu tenho amigos que precisam desse Jesus. E a gente tem tentado de uma certa forma, falar desse Jesus, porque a palavra fala que ele precisa ser anunciado. Eu não preciso só demonstrar com o meu caráter, sendo uma pessoa decente, não é só isso. A palavra fala que ele precisa ser anunciado, proclamado. Então, as pessoas têm que ouvir do meu Jesus como Redentor dessa terra, através da minha boca, né? Então, eu tenho que aprender a ver essas oportunidades, porque eu não quero que os meus sejam pegos de surpresa, né? Não que eu sei que Deus tem ali a sua soberania, né? E Deus sabe quem são seus eleitos, quem são aqueles que estão escritos na mão dele, mas eu não sei. Então, eu preciso fazer o que me foi delegado, né? Porque ele não me pediu. Mateus 28 não está ali numa situação onde eu possa querer fazer ou não. Ali é uma voz de comando. Ide e pregai o evangelho. Então, eu tenho que me posicionar, né? Covardia não é um dos predicados de uma pessoa que serve ao Senhor. Nós somos hoje a geração que veio de mártires, de pessoas que perderam a sua vida, que serviram de iluminação nas ruas de Roma, né? Eu conheço histórias, já preguei sobre elas, de homens que foram colocados dentro de um bezerro de ouro e foram assados vivos, né? Eu sou hoje alguém que vive o evangelho porque alguém precisou morrer por mim também. O meu Jesus morreu e ressurgiu, mas aqueles que estão atrás de mim, dentro do cristianismo, perderam suas vidas assim. Então, covardia nunca foi um privilégio para o servo do Senhor, né? Ser covarde não é para nós. Nós não temos essa opção. Nós temos, sim, que, se precisar, de alguma forma, ter a nossa vida ceifada por conta de Cristo, né? Por causa do Evangelho, se for necessário, assim será.
A gente tem que ter muito cuidado com isso, porque contra a Flávia, vale a minha defesa. Eu tenho braço, né? Eu posso usar dos recursos que às vezes a lei me permite, a defesa, né? Se alguém entrar na minha casa aqui, eu posso revidar da maneira como eu acho que é mais pertinente para defender a minha casa, meu filho, né? As minhas coisas. Agora, quando se trata do evangelho, é diferente, né? Quem nos defende é o Senhor, principalmente dentro dessas questões, né? Nós temos que entender, se for pelo evangelho, exemplo, eu sou terminantemente contra o aborto, né? Então, isso é uma das coisas que eu vejo dentro da palavra de Deus, que isso não pode ocorrer, né? Então, a gente não pode aplicar uma pena capital para uma criança que ainda nem nasceu. Então, se posicionar desta forma pode fazer com que eu perca amigos, pessoas queridas, né? Pseudos pessoas queridas, posições sociais, meu emprego, eu sou servidora pública, né? Então, assim, se isso fizer com que aconteça isso comigo, que Deus tenha misericórdia da minha vida, minha casa, eu vou ter que perder, porque eu não vou abrir mão dos princípios que a palavra de Deus me fala. Né? Então, essa posição em se tratando daquilo que é moralmente bíblico, né, dentro dos padrões que Deus estabeleceu para nós, são valores inegociáveis. Né? Será que o crente que está me ouvindo, ou que vai me ouvir, consegue perceber que esse padrão cristão é inegociável e que isso pode custar dele algumas coisas? Ele tem que conseguir se posicionar nessa terra, né? Eles têm que conseguir ver. E isso será, essa posição, essa determinação em se precisar padecer, padeci, né? Teve até uma rainha que disse isso, né? A rainha Esther, ela fala que se tiver de ser, né? Se para ela conseguir ajudar o povo de Deus ali, naquela hora, seria perder a vida, se tiver de perder, perdeu, né? O Senhor sabe de todas as coisas. Hoje a minha irmã, numa mensagem, falando com ela pelo telefone, ela falou assim, Flávio, nós temos que ser crentes alfaces, aquele que não tem raiz nessa terra, porque se precisar ser recolhido, vai ser assim, puxado de uma vez e pronto. Mas a gente percebe que tem muitos crentes que têm uma raiz muito profunda dentro dessa terra, né? Lógico que a gente tem os nossos interesses, nossas metas, né? Nossa sobrevivência, ninguém quer viver uma vida de miséria, e para isso você precisa trabalhar, mas nós temos um interesse primário, né? Que é servir ao nosso Deus. E a nossa subsistência, comigo tem sido assim, e sei com quem está aqui também, junto comigo aqui nesse discutir da palavra de Deus, sabe bem que a nossa providência vem do Senhor, né? Que tudo que nós temos, tudo que nos é chegado à mão, veio através do Senhor Jesus, né? Do nosso Deus, né? Ele que tem nos sustentado nessa terra. Até a nossa saúde, no meio de uma situação tão generalizada como foi essa pandemia, o Senhor tem nos guardado até o dia de hoje, né? Eu não conheço ninguém da minha família que tenha sofrido desse mal, né? Alguém que tem o meu sangue que tenha sofrido desse mal. Então, eu creio que o Senhor foi muito generoso com a minha casa, né? E eu sei que não é só isso, são tantas outras coisas. Então, a nossa providência vem do Senhor mesmo. Então, vamos dar sequência para a gente já ir finalizando. Deus resolveu deixar algumas marcas no mundo que servissem como indicadores dessa segunda vinda. Mas será por que ele fez isso? Né? Por que será que o nosso Deus deixou sinais para a gente perceber, né, que a natureza vai falar, que a opressão vai falar, né? Então, são muitas coisas que vão surgindo como sinais que o Senhor deixou, mas tem um porquê de Deus ter deixado isso tudo, né? Dessa segunda vinda. Então, como eu disse, a pretensão não era, né, dar uma data para nós com exatidão. Era apenas fornecer recursos para que as pessoas consigam discernir a época no qual ele está vivendo, né? O primeiro século ali, que foi o primeiro século foi muito perseguido, né? Primeiro, segundo, terceiro século, foram tempos de perseguição muito grande para o povo de Deus, era uma perseguição física, o que é o contrário dos dias de hoje. Hoje, no Oriente Médio, você tem essas perseguições, mas para nós hoje, a perseguição é no campo das ideias,
né? As perseguições hoje é você levar, mandar um menino para a Universidade Federal, por exemplo, ele vai homem e volta uma moça, né? Isso aí é um problema grave, né? Você manda seus filhos para fazer algum tipo de trabalho e lá ele é corrompido, né? Então, assim, isso tudo tem acontecido nos nossos dias, porque a perseguição é no campo da mente. E isso eu acho que é pior ainda do que físico, porque, igual eu falei, fisicamente você sabe que se acontecer, igual acontece no Oriente Médio, e a gente vê isso o tempo todo, né? Muitas pessoas sendo exterminadas por causa da pregação do evangelho, mas as suas mentes não foram capturadas, né? O que foi capturado é o seu corpo, né? Então, e o nosso Jesus também fala, não tem aquele que pode contra o seu corpo, mas sim temos aquele que pode colocar a sua alma no inferno, né? Então, isso tudo para nós também são sinais, né? Então, esses sinais o Senhor deixou para que a gente conseguisse entender e discernir a época do qual a gente está vivendo. Então, esses sinais são para os fiéis, somente para os fiéis, que estão ali renovando a sua esperança. Adianta dizer para uma pessoa descrente de que tudo que tem acontecido desde quando Jesus ressurgiu, né, dos mortos ali, e teve a sua ascensão, toda aquela escala de acontecimentos e previsões bíblicas, né, promessas sendo cumpridas, isso são sinais que o Senhor deixou de uma segunda vinda desse mesmo Jesus. As pessoas não estão interessadas nisso. Isso não causa nenhum tipo de burburinho, de glamour, né? Se o mundo entendesse que é tão sério a questão dessa análise dos tempos, dos modos, que eu acho que se as pessoas despertassem para isso, todas as matérias, todos os noticiários, tudo aquilo que fosse envolver a raça humana, seria para explicar, seria para estudar essa volta desse Senhor Jesus, né? Se a humanidade conseguisse despertar para isso. Mas a gente sabe que não vai ser assim, né? Então, esses sinais são somente para os fiéis. Somente os fiéis conseguirão entender o que está acontecendo. E isso é para nós esperança. Vamos lá para Mateus 16, para a gente conseguir entender aqui. Mateus 16. Aqui em Mateus 16, 1 até no verso 4, tem duas seitas ali, que são as seitas farisaicas, né? Os saduceus, que tinham uma posição política e religiosa ali naquele tempo, na Judéia, pediram um sinal, né? Eles estavam tentando ao Senhor Jesus, pedindo um sinal da autoridade desse nosso Jesus. Mas como o nosso Jesus conhece o coração daquele povo, conhece a sua mente pecaminosa, ele até trata aquele povo ali como uma geração má e adúltera, ele dá um conselho para aquele povo, mesmo diante de um povo perverso, que o único sinal que aquela geração má e adúltera teria é o sinal de Jonas. Nós vamos lá no texto de Jonas também, mas vamos ler aqui primeiro Mateus 16. Mateus 16, 1 até no verso 4 diz assim: aproximando-se os fariseus e os saduceus, tentando-o, pediram-lhe que lhe mostrasse um sinal vindo do céu. Ele, porém, lhe respondeu: chegada a tarde, dizeis: haverá bom tempo, porque o céu está avermelhado. E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Aí ele diz aqui: sabeis, na verdade, discernir o aspecto do céu e não podeis discernir os sinais dos tempos? Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal de Jonas. E deixando-os, os retirou. Então, aqui tem tanta preciosidade nesse texto, porque aqui ele fala para os religiosos, que não estavam conseguindo discernir entre o Cronos, que é esse tempo nosso, e o Kairós de Deus. Porque no Kairós de Deus, já estava ali, proclamado no Antigo Testamento, que Deus tinha prometido um Messias, né? A vinda desse Messias com data, local, de que família viria, né? Então, Jesus estava tentando mostrar para aquele povo que os sinais dos tempos já estavam aí, desde o Antigo Testamento. Mas eles não tinham o interesse em saber
né? Então, para a gente conseguir fixar isso na nossa mente, qual foi o sinal de Jonas, né? Que tipo de sinal o Senhor usou Jonas ali para poder falar? O Senhor fala assim, que aquele povo lá era um povo que estava, o povo de Nínive, né? Era um povo que estava tão enraizado no pecado. Quando você vê até a história de Nínive, quem fundou, né? Que a gente consegue ali, que é o filho de Cush, que conseguiu fundar aquela cidade, a gente consegue já perceber que existe uma maldade grande ali no meio daquele povo. Vamos ver aqui. Deixa eu abrir o livro aqui para a gente conseguir pegar. Jonas, pode ser Jonas 3. Se alguém achar primeiro aí, já pode colocar entre nós. Ellen, você achou aí, Ellen? Dona Ellen não está me respondendo, né, Dona Ellen? Achei. Então, lê para Jonas o nós. quê? Jonas o quê? 3. 3. É. E veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a pregação que eu te disse. E levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Era, pois, Nínive uma grande cidade de 3 dias de caminho. E começou Jonas a entrar pela cidade, caminho de 1 dia, e pregava, e dizia: ainda 40 dias, e Nínive será subvertida. E todos os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de panos e de saco, desde o maior até o menor. Beleza. Vamos parar por aqui para a gente conseguir entender. Então, a mensagem que Jonas leva é uma mensagem muito simples. Olha, vamos traduzir isso para a nossa linguagem aqui. Vocês são uma cambada de gente ruim, né? De gente incrédula, de um povo mau, de um coração perverso, mas para vocês ainda há uma esperança. Arrependam-se e creiam, né? No caso aqui, crer no nosso Senhor Jesus. Então, a mensagem que Jesus também nos dá como interpretação para a gente conseguir entender como lidar com essa geração má, com esse povo perverso que a gente tem visto aí, é uma só. É essa mesma aqui. É falar realmente, vocês fazem parte de uma geração má e perversa. Mas para vocês, tem uma esperança ainda. Se crer no Senhor Jesus, será salvo. Agora, é papel meu convencer essa pessoa? A palavra fala que não. Não é nosso papel convencer ninguém. O nosso papel é proclamar. A nós cabe falar isso aqui. Porque esse tipo de pregação que Jonas fez, por exemplo, é para uma geração má e perversa. É para aquele que você vê praticando ali o mais vil pecado, né? Aquele que está ali enraizado com toda a perversidade. Porque aquele povo era perverso. Né? Nirod era criou ali, são tantas coisas ruins que veio dele, inclusive o pecado desse povo aqui, que você consegue perceber que mesmo com um povo mau e perverso, o nosso Senhor tem uma palavra de esperança, né? Odélia que fala que no céu a gente vai ter muitas surpresas, né? Tem gente lá que a gente achava nunca que seria alcançado por esse Senhor Jesus, e foi, né? Então, nosso papel, mesmo com a geração perversa, é anunciar a verdade, sim. É mostrar que existe uma maneira de serem salvos. Agora, convencê-los não é não é o meu papel, não é a minha função. Minha função é simplesmente falar, né? Estar ali sendo um anunciador. Aqui também fala que a sua primeira vinda não foi para julgar esse mundo. Por isso que aquele povo estava com tanta confusão ali na hora de querer entender alguma coisa, né? Eu estou falando daquelas seitas farisaicas e os saduceus, né? Eles achavam que vinha um redentor e um libertador de uma forma, mas aquela primeira vinda não era para ser assim. Ele vai ser com um poder total de julgamento na sua segunda vinda.
né? Então, a primeira vinda de Jesus, ele veio para fazer isso que a gente está fazendo aqui hoje, para essa geração mais hiperversa. Oferecer e providenciar a salvação para esse povo, se assim Deus permitir, né? Então, essa ainda é a função. Mas, na sua segunda vinda, ele sim será juiz, né? E ele vai exterminar com tudo isso aqui. Então, a matéria é um pouco grande, mas a gente vai conseguir chegar aqui. Se eu não conseguir concluir, a gente marca uma outra hora. Então, Romanos 13, por exemplo, a gente já caminha por fim aqui. Romanos 13, no verso 11, fala assim, eu acho que é um texto de geladeira, a gente colocar. E digo isto a vós outros que conheceis o tempo. Está falando para quem conhece o tempo. Então, para quem é que conhece o tempo? Né? Quem a gente imagina que conhece o sinal do tempo? É aquele que crê, né? Já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto que quando no princípio cremos, né? Vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamos das armas da luz. Olha só, das armas da luz. Agora, o verso 13, que é muito intrigante, que fala assim, andemos dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudicícias. Se a Ellen ou a Eudélia tiver com outra tradução aí, pode falar, porque eu vou falar dessa palavra. E dissoluções, não em contendas e em ciúmes, mas revestir-vos do Senhor Jesus Cristo e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Aqui tá um diferente. Tá diferente. Aqui fala assim, ó. Andemos honestamente, como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas e inveja. Pois é. A nossa... O meu diz assim, não vem contendas e ciúmes. É inveja, né? Que acaba sendo a mesma coisa, né? Mas na tradução, quando a gente vai pegar essa palavra impudicícias e dissoluções, elas são tão sérias, mas tão sérias, porque reflete o que está no mundo hoje. E aqui Paulo faz uma advertência para nós não andarmos dessa forma, não termos esse padrão. Vou falar da primeira, que são impudicícias, né? É falta de honra, é desonestidade, né? É falta de pudor moral, é imoralidade, é indecência. Hoje você pega o Instagram, por exemplo. Quando você abre lá, dá até medo, né? Porque aparece ali muita coisa. Aparece pessoas desnudas, né? E a gente acaba passando ali, você acaba vendo, né? Então, assim, pessoas que estão dentro de um padrão moral muito aquém daquilo que a Bíblia nos reserva e nos dá como parâmetro. Então, o que falta ali de um padrão moral e o que tem ali de imoralidade e indecência, eu não estou falando da ferramenta Instagram, eu estou falando de quem faz uso, da forma como as pessoas estão usando aquilo ali para disseminar ainda mais a sua imoralidade, a sua falta de pudor, né? A sua indecência. E tem mais. Essa palavra, assim, ela vai nos dando uma direção para saber o que presta e o que não presta. Então, aquilo que é imoral, aquilo que é indecente, aquilo que é avesso à moral, não pode ser compactuado com a minha vida. Por quê? Paulo nos alerta aqui que é para nós despertarmos do sono. Esse tipo de ação não compete conosco, não dá para nós. E aí, quando você fala de dissoluções, né, que é um distorcer de costume, e isso é o que está acontecendo, o que vai acontecer e que vai ficar de forma mais acentuada ainda. Então, todos esses costumes vão ser distorcidos. Quando a gente fala costume, não é um costume... porque a cultura é aquilo que a gente cultiva. Então, ela tem que passar por uma visão cristã, para aquilo ser agradável a Deus. Né? Nós temos culturas, por exemplo, dos indígenas mesmo. Quando nasce gêmeos, eles enterram vivo. Né? Se aparece uma índia grávida sem um marido,
ela é enterrada viva, junto com a criança. Então, isso é uma cultura, mas é uma cultura diabólica. Então, para ser cultura e aquilo ter um padrão decente, ela precisa de uma cosmovisão cristã. Então, essa distorção de costume que está ali sendo exemplificada dentro dessa palavra de soluções, é justamente isso, é essa quebra da moralidade, é essa quebra daquilo que é correto, né? Então, é uma devassidão muito grande e uma maldade muito grande. Então, essas duas palavras, eu acho que são, assim, as mais pesadas dentro desse pedacinho de texto aqui, que Paulo fala, não andemos dignamente, como em pleno dia, não em orgias, não em bebedices, não em falta de moral, imoralidade, indecência, falta de honra, desonestidade, desorientação dos costumes, devassidão e imoralidade. Então, é isso que ele está dizendo aqui. Aí, no verso 14, ele fala, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Tudo aquilo que é voltado para aquilo que agrada a sua carne, porque o pecado, ele acontece porque primeiro você é seduzido. Primeiro aquilo entrou dentro do seu coração e aquilo produziu em você um desejo. E esse desejo te levou a praticar uma ação contrária à vontade de Deus, né? Todo pecado nasce com um desejo, né? Primeiro você consegue ser enredado, né? Consegue ser seduzido. Por isso tem tanta gente que tem tanta dificuldade na área sexual, né? Dificuldade que eu falo de ter uma vida moral, de ter uma vida decente. Por quê? Primeiro ele é enraizado com seus desejos e as suas vontades. E aí acaba que aquilo culmina num ato. E esse ato, se não for praticado com a sua esposa ou com o seu marido, né? Estou falando de um casal dentro de um matrimônio, acaba sendo ao contrário da vontade de Deus, né? Então, a sedução trabalha dentro desse parâmetro. Então, para fechar, a vinda de Jesus trouxe um novo tempo para esse mundo. Ele foi a luz que veio ao mundo. João já falava isso, né? Lá em João 1:9. Sua partida não nos deixou no escuro, porque a luz está dentro de nós. Lá fala também que ele está dentro de nós, né? Sua segunda vinda, se a gente pode colocar como uma analogia, a gente coloca como analogia do amanhecer, né? A noite está ali ainda acontecendo, mas quando vai dando 5 e pouquinho, a luz começa a surgir. E quando essa luz surge, toda aquela escuridão vai embora. Então, nós estamos vivendo esse tempo. Nós já conseguimos ver ao longe uma luz vindo para destruir toda essa escuridão. E quando o sol nascer, não haverá mais escuridão, né? Então, isso que nós temos que ter na nossa mente, isso tem que estar firmado dentro de nós. Então, se nós somos filhos da luz, nós temos que viver em conformidade com isso, né? Praticando aquilo que é próprio da luz. E a luz escatológica já começa a brilhar no horizonte. Não vamos deixar de entender isso, né? Eu até escrevi aqui, essa luz é a garantia de que as coisas não são como parecem ser. O mundo vai ficar muito ruim, né? Então, não adianta a gente escrever por aí que dias melhores virão. Enquanto Jesus não volta, dias melhores não virão. Nós estamos é como se fosse uma aeronave ali sem piloto e aquilo vai cair, vai dar ruim, né? Como diz aí no popular. Mas, para que o nosso Jesus volte, tem que chegar num grau tão grande de imoralidade, de tudo que é avesso a Deus, para que o nosso Jesus volte, né? E a gente precisa entender isso. Então, discernir os tempos é a qualidade suprema de pessoas que desejam viver e agradar a Deus. Espero que vocês tenham entendido aí um pouquinho daquilo que Deus colocou no meu coração para a gente estudar. Amém. Amém. Né? Amém. E vamos ver se a gente consegue marcar mais um encontro aí para a gente falar dessas categorias de sinais, né? Nós temos o sinal da graça de Deus, da oposição de Deus, o julgamento divino, são tudo coisas que o Senhor deixou como sinaleiro da volta dele, né? E também a nossa responsabilidade em vigiar. Amém. Amém. Né? Amém. Amém. Graças a Deus. Deus possa abençoar